Muito bem, pessoal, bom dia a todas que estão aqui presentes. Vamos começar então a nossa primeira live de Direito Constitucional, agora oficialmente. Se tudo estiver ok, vocês devem estar visualizando, né, um slide, não sei se também está aparecendo ainda o meu vídeo, a minha imagem, alguma coisa do tipo, mas no mínimo vocês devem estar ouvindo aí a minha voz, que eu acho que talvez seja no momento mais importante. Bem, pessoal, então sejam todas e todos bem-vindos a essa hora do dia. Nós estamos aqui, né, dando início a essa nossa primeira live, primeira aula, como nós já havíamos, inclusive, programado, né, que seríamos, a partir dessa primeira semana, nós teríamos as aulas ao vivo, seja seja qual a plataforma que for a que estivéssemos disponível, né, para utilizar. Inicialmente seria a live pelo YouTube, mas estamos aqui testando esta nova plataforma aqui sugerida pela coordenação, que é o aplicativo Teams, né, da Microsoft. É importante, pessoal, que todas, né, nós estamos em 4 mulheres, só eu aqui como professor, mas, enfim, é importante que vocês depois deem para nós um feedback, consigam, né, informar para nós aí se realmente a experiência valeu a pena, as funcionalidades que talvez sejam necessárias serem utilizadas nas aulas, com os próximos professores, e desse modo nós vamos aí aperfeiçoando ao longo da semana, né, conforme as necessidades que nós tivermos. Ressalto que essa aula está sendo gravada, então tudo indica que, no mais tardar, nós tenhamos disponível essa aula para todos. Eu gostaria que vocês tivessem acesso ao chat, vou ter que verificar isso depois, como que isso vai ficar, né? Mas vamos tentando aí, a vantagem de nós termos o nosso grupo, pelo menos vai ser essa. Caso necessário, vocês vão mandando as mensagens aí pelo grupo do WhatsApp, né? É isso. A Juliana já está avisando aí, aparece o slide e a minha voz, né? Bem, eu não sei se teria opção de ficar disponível também o vídeo. Eu também gostaria de ver para eu poder, né, facilitar aqui como seria a dinâmica, né? Porque é estranho ficar olhando para o slide, mas vamos ver aqui se é possível. Incluir áudio, aqui está aparecendo umas opções. Enfim. Bem, depois a gente verifica aos poucos, né, como que vai sendo o funcionamento dessas funcionalidades aqui do aplicativo, né? Eu estou testando aqui algumas coisas, mas por enquanto vai ter que ser assim mesmo, né? Enfim, pessoal, vamos dar início então à nossa aula. E como vocês já podem ver aí, eu não coloquei o tema, né? Mas eu já vou passar para o próximo slide, que o nosso tema aqui será Poder Judiciário. Nós daremos início aqui ao encontro 7, pessoal, da nossa disciplina, que está disponível lá no AVA, né? Por isso eu disse que, caso vocês possam, né, abrir, se vocês tiverem a oportunidade de abrirem aí o material ou os resumos que vocês tiverem em mãos, podem ir direto para o encontro 7 do Poder Judiciário. Vocês vão perceber que nós teremos alguns pontos que ficaram, né, ficaram para trás, porque, na verdade, o que nós estamos tentando fazer aqui é nos mantermos em dia com as semanas, né, com os encontros previstos aí para o nosso cronograma. Nós teríamos aí basicamente 2 pontos para serem ainda vistos, né, que seriam relacionados com o Executivo, né, e o finalzinho do Poder Legislativo. Eu até havia dito na última aula, videoaula gravada, né, que nós teríamos, eu vou por enquanto fechar aqui o slide, depois eu volto com os slides. Nós teríamos ainda que analisar, né, as imunidades parlamentares, né, que é o Estatuto do Congressista, e
esses dois temas, né, esses dois pontos aí que estariam lá no material, eles serão ainda, ou serão vistos por meio das aulas, videoaulas que eu irei disponibilizar. Essas aulas já estão previamente gravadas, só estão faltando aí a finalização das edições. Assim que essas finalizações forem concluídas, eu vou subir essas aulas para vocês. Então, fiquem tranquilos e tranquilas, né, que assim que essas videoaulas estiverem finalizadas, elas estarão disponíveis lá no AVA também. Dito isso, nós começaremos, então, a tratar aqui do Poder Judiciário. Vou voltar o slide, acho que vai ter que ficar assim, né? Quando eu tiver que fazer uma explicação, eu volto para a câmera. E não sendo possível, bem, vamos ver. Vamos lá, então, nós temos aqui a nossa primeira live, esses serão os slides. Eu montei de forma bem rápida, né, os slides, como se fossem aqueles esquemas que nós temos que utilizar no quadro, né, como se a gente estivesse na sala de aula. Então, se vocês estiverem também, eu sugiro, né, que vocês estejam com um caderno ou alguma folha de anotação, e vocês podem fazer dessa maneira, né? Vão fazendo as anotações, seja no caderno, seja numa folha, como se estivessem mesmo na sala de aula, e, paralelo a isso, se vocês conseguirem, né, vão utilizando aí do resumo, né, ou do material que vocês conseguirem abrir pelo AVA. Muito bem, então. Nós estávamos, então, tratando, né, nas aulas anteriores, da organização do Estado e a divisão dos poderes, né? Por isso que eu disse que nós ficaremos ainda aí pendentes, né, de que vocês tenham depois disponibilizado 2 aulas, né, que vão complementar isso, mas vimos tratando dessa divisão dos poderes e vimos, né, que dentre as funções estatais, nós teríamos lá, né, as funções legislativas, vou voltar de novo aqui para a câmera, depois eu volto para os slides. Nós teríamos, então, a função legislativa, função do executivo e a função do judiciário. Cada uma delas, né, pessoal, tem as suas funções típicas e atípicas. Nós tivemos oportunidade de vermos com mais detalhamento até o momento o poder legislativo. Veremos, então, depois em aulas complementares, ficarão disponíveis lá no AVA, mais alguns detalhes, né, que ficaram restando do poder legislativo, e também veremos o poder executivo, especificamente também temas relacionados, por exemplo, com a questão relacionada à responsabilidade do executivo, como, por exemplo, o processo de impeachment. Teremos lá uma videoaula exclusiva para isso. Com o judiciário, o que nós analisaremos agora, né, seriam algumas características do judiciário, a estrutura, né, disponível que nós temos também do poder judiciário e as garantias, né, que a Constituição prevê para o poder judiciário. Então, basicamente, será esse aqui o tema que nós iremos tratar hoje do Poder Judiciário. A partir da próxima aula, se tudo der certo, né, continuaremos provavelmente nesta plataforma, tendo concluído, né, essa grande temática que é a divisão dos poderes e organização do Estado, né, e divisão dos poderes, nós passaremos a um tema totalmente novo, mas, querendo ou não, ainda atrelado ao Judiciário, que é justamente o controle de constitucionalidade, né? Bem, falando então mais especificamente do Poder Judiciário, o que nós temos aí como principal, né, vamos dizer assim, função típica do Poder Judiciário é justamente entregar, né, a função de entregar a todos nós, a toda a sociedade, né, a chamada função jurisdicional, né? Essa é a grande finalidade, grande função típica do Poder Judiciário, né? Exercer o papel de solução e resolução definitiva dos conflitos, né? Então, o Judiciário ele tem esse papel primordial de solucionar a lide. Então,
analisando, como nós vimos anteriormente, dentro daquele equilíbrio, né, de poderes, dentro daquela divisão dos poderes, se de um lado nós temos o relevante papel do parlamento, que é inovar o ordenamento jurídico, né, do lado do executivo, que nós ainda depois voltaremos a tratar, nós temos aqui a aplicação das normas, né, a gestão administrativa, a aplicação das políticas públicas, cabe justamente ao judiciário, dentro deste equilíbrio, uma vez que surjam, né, eventuais conflitos, ou surja a necessidade, muitas vezes, de suprir eventuais omissões desses demais poderes, o judiciário ele surge como, então, poder que vai atuar na resolução desses conflitos. E, por conta disso, o judiciário ele possui algumas características primordiais relacionadas com a prestação jurisdicional. E aí, agora, voltando para os slides, seriam basicamente 3 características, né, que o judiciário possui aí. A primeira delas é a inércia, né? Vejam, o judiciário ele não atua, ele não exerce a sua função se para isso ele seja provocado, né? Então, o judiciário, diferentemente dos demais poderes, ele não tem, vamos dizer assim, uma liberdade de atuação sem que para isso ele seja provocado, ele seja acionado por um terceiro ou por algum interessado na busca por essa prestação jurisdicional. Por isso essa característica da inércia, o judiciário ele é inerte, né? Ele precisa ser provocado, precisa ser buscado para que, então, ele possa entregar essa prestação jurisdicional. Uma prestação jurisdicional, portanto, ela precisa ser buscada, seja por uma pessoa física, um interessado em ter aí, né, por exemplo, os seus direitos e garantias fundamentais garantidos. Está chegando alguém aí que está dizendo que não está conseguindo acionar. Deixa eu ver quem que é aqui, parece que não está aparecendo o nome. Não sei, não aparece o nome. Veja quem quer que seja que esteja tentando ingressar na live, né? Bem, não vai me ouvir também, mas avise aí, pessoal, que tem 2 links. Pode ser que um dos links não esteja funcionando porque eu fiz algumas atualizações. Acho que a Juliana já está providenciando as explicações aí. Coloca o link novo abaixo, porque eu acho que assim a pessoa consegue acessar. Bem, então, nesse sentido, né, essa característica da inércia significa justamente isso, né? Para que, primeiramente, né, exista até mesmo a característica da imparcialidade, né, e acho que é a Adriana, vamos ver se ela vai entrar aqui. Está entrando. Muito bem. Justamente para que se garanta, por exemplo, a imparcialidade, a neutralidade. Neutralidade não, né? Imparcialidade é o mais correto. Para que seja garantida essa neutralidade por parte do judiciário, é importante que exista essa inércia. Então, essa é a primeira característica do judiciário. A segunda característica que vocês estão vendo aí é a da substitutividade. Substitutividade. Ou seja, a partir do momento que o judiciário ele é acionado, né? Então, ele é inerte. Mas a partir do momento que alguém recorre ao judiciário e então solicita, né, a prestação jurisdicional, isso significa que essa pessoa que está recorrendo ao judiciário, muito provavelmente, ela não conseguiu, de alguma maneira, claro, resolver aquele conflito, não conseguiu alcançar, né, eventuais direitos que lhe eram ou que lhe seriam disponíveis, e por conta disso ele precisa recorrer ao judiciário. E ao fazer isso, o que esta pessoa, esse indivíduo, pessoa jurídica, ou até mesmo o próprio Estado, né, quando recorre ao judiciário, o que ele está necessitando aí é que
a vontade dele seja substituída, por isso substitutividade, seja substituída pelo judiciário. Porque a partir daí, quem dará uma palavra, quem dará uma solução é o juiz ou o Estado juiz. Então, o Estado juiz ele entraria como uma espécie de um terceiro, né? De um terceiro em que ele passa, né, a ser, então, aquele que detém, de fato, uma decisão definitiva sobre aquela questão que eventualmente vai ser levada ao judiciário. A Constituição, né, ela estabelece, por exemplo, no artigo 5º, inciso 35, o chamado princípio da inafastabilidade ou da indeclinabilidade do judiciário. Isso significa que nenhuma questão, nenhum tema poderá ser, vamos dizer, ignorado ou recusado de uma análise jurisdicional. E a partir do momento, então, que o judiciário ele é buscado, ele é procurado, ele passa a exercer, então, esse princípio, essa característica da substitutividade. E depois também ninguém poderá reclamar, mas o judiciário, eu não tive acesso, ou a decisão que foi dada pelo judiciário não concordo, né? Bem-vinda, Mara e a Adriana. Bom dia a vocês aí. Estamos já no meio aqui da nossa aula. Meio não, né? Estamos ainda no início, mas já demos início aí a alguns pontos aí relevantes da nossa aula de hoje. E, por fim, dessas três características, voltando ao nosso slide aqui, como terceira característica, nós temos a chamada definitividade, né? Ou seja, só o judiciário, somente o judiciário é capaz, né, de dar uma resposta, vamos dizer assim, de trazer uma estabilidade para os conflitos que eventualmente, né, possam surgir na sociedade. Ou seja, a partir do momento que um indivíduo ou, né, duas pessoas ali em conflito não conseguem resolver os seus dilemas, ou claro, né, se nós estivermos falando, por exemplo, do âmbito criminal, né, a partir do momento que existe o judiciário, a Constituição ela impede, ela impossibilita que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Por isso, elas recorrem ao judiciário, né? Para que então seja entregue aí uma resposta, uma solução, né, que lhe traga segurança jurídica, traga estabilidade e a partir daí não surja, né, nenhuma dúvida sobre a solução que nós teremos a partir de então. Então, essa é a característica da definitividade. O judiciário ele passa, então, a ter a prerrogativa, né, de forma definitiva, como se fosse uma última palavra, né, uma última posição, só ele pode, então, dar, né, esta solução de forma definitiva. E daí, então, nós temos essa característica da definitividade. Existem três institutos que são importantes, né, nesse aspecto de caráter de tornar definitiva uma decisão, que depois eu sugiro que vocês deem uma olhada com mais cuidado, né? Se eu não me engano, até tem uma das atividades do AVA que tratam, né, desses três institutos, que é a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, né? Coisa julgada é aquela que é estabelecida a partir da última decisão do judiciário. Nós passaremos agora, em seguida, por exemplo, a ver a estrutura do judiciário. E vocês mesmos já sabem, né? O judiciário ele é formado aí por vários órgãos, e dentre eles nós temos o topo do Poder Judiciário, que é o STF. E quando uma decisão chega ao STF e esgotam ali, né, todos os recursos, então nós passamos a considerar aí que ocorreu a chamada coisa julgada. E ao ocorrer a coisa julgada, o que nós temos então é uma decisão em definitivo, impossível de ser modificada, e com isso fica estabilizada, né, aquela decisão jurídica. Também nós temos esses outros dois institutos, né, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, e eles estão justamente relacionados também com essa necessidade de estabilização.
Todavia, tanto o ato jurídico perfeito quanto o direito adquirido, eles estão aí relacionados, né, com a sucessão de leis. Ou seja, a partir do momento que uma lei ela torna definitiva, né, ela torna, vamos dizer assim, estabilizada uma determinada situação jurídica de um indivíduo, ele não pode depois ser prejudicado por eventuais modificações que a lei vem estabelecer, né? Então, esses aspectos estão garantidos também justamente pela lei. Se eventualmente surge, né, algum tipo de prejuízo que possa atingir, seja a coisa julgada, o ato jurídico perfeito ou mesmo o direito adquirido, então também é dada a oportunidade para que as pessoas possam recorrer ao judiciário e ver garantidos aí esses direitos. Basicamente, então, são essas 3 características do judiciário. Eu gostaria muito de saber por que o chat não fica disponível para vocês, mas eu ainda vou depois descobrir como funciona isso, ou se é uma funcionalidade que seja desativada, pessoal. Se estiver ok, né, ou se eventualmente depois surgirem dúvidas, pelo menos nós temos o nosso grupo do WhatsApp, vão mandando as dúvidas pelo WhatsApp, que depois eu dou uma olhadinha. Beleza? Muito bem. Vamos passar aqui, então. Se der certo, nós estamos voltando para os slides. Vamos voltar aqui para os slides e nós temos, então, agora a estrutura do Poder Judiciário. Então, nosso próximo ponto aqui, se vocês estiverem anotando, né, estiverem usando o caderno, vocês podem usar aí como próximo ponto, né, a ser analisado, a estrutura do Poder Judiciário, conforme vocês podem ver aí, né, se estiverem visualizando os slides, nós temos um organograma, né, vamos dizer assim, com essa divisão do Judiciário. E, conforme podem ver, nós temos aí no topo, né, como Tribunal Superior, o STF, né, Supremo Tribunal Federal, e abaixo do STF, os chamados tribunais superiores, todos eles, né, tribunais superiores, o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, e abaixo do Tribunal Superior do Trabalho, percebam que há também uma estrutura do, vamos dizer assim, da Justiça Trabalhista, né, que é uma justiça especializada. Depois, ao lado, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Então, vejam que, inicialmente, nós poderíamos considerar essas 2 primeiras linhas, né, que estão aí na parte superior, os chamados tribunais superiores, que é, inclusive, composto pelo Supremo, né, pelo STF. Se tiver pequeno, tentem verificar como dar zoom, ou tentem ampliar aí, né? Enfim, mas nós temos, então, esses chamados tribunais superiores. Percebam que o Tribunal Superior, que o Superior Tribunal de Justiça, que está mais à esquerda, né, ele sofre uma subdivisão em Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, porque o que nós temos aí é uma separação da Justiça Especial, da Justiça Comum Estadual e da Justiça Comum Federal. Abaixo da Justiça Comum Estadual, os juízes de direito, e abaixo da Justiça Comum Federal, os juízes federais. Se nós traçarmos uma linha, eu acho que eu tenho o próximo slide aqui. Aqui está maior, né? Acho que é melhor deixar aqui. Mas eu quero mostrar esse próximo slide. Se vocês virem, analisarem aqui, ó, nesse slide, ele está um pouquinho, acho que um pouquinho mais detalhado, depois eu vou explicar melhor ele. Percebam que tem uma linha, né? Uma linha delimitando aí o que nós chamamos de justiça comum e justiças especializadas ou justiças especiais. E, inclusive, nesse slide também ele mostra aí
o Conselho Nacional de Justiça. Ele está logo abaixo do STF, né? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse slide aí é essa linha pontilhada, né? Essa linha divisória pontilhada, porque ela separa o que vem a ser a justiça comum e a chamada justiça especial e especializada, que seria justamente a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar, que fica nesse bloco aí de tribunais, né? A partir do TST, depois do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e do STM, que é o Superior Tribunal Militar. Tudo que fica à esquerda aqui, né, o STJ, abaixo do STJ, nós consideramos justiça comum. A justiça federal, inclusive, é uma justiça comum federal. A única diferença está nas competências, né? Quais são as temáticas que são tratadas no âmbito da justiça federal, né? Bem, vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Eu vou ficar nesse slide mesmo, porque eu acho que ele está um pouco mais completo. Percebam aí, né, pessoal, que o STF, né? O STF, ao lado do STF tem um número, 11. 11 porque é justamente o número de ministros. Nós temos aí a composição no STF, né, de 11 ministros. Então, o STF ele é composto por 11 ministros, todos eles precisam ser brasileiros natos, né? Por que tem que ser brasileiro nato? Porque nós sabemos que o presidente do STF ele se encontra na linha sucessória do presidente da República, né? Então, quando o presidente da República, no caso de vacância, né, do presidente da República, ele pode ser substituído, primeiro, pelo presidente da Câmara dos Deputados, não estando o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e, na sequência, o presidente do STF. E como nós sabemos, o presidente da República, né, o presidente e aqueles todos que estejam na linha sucessória, eles necessariamente precisam ser brasileiros natos, sob pena aí de colocar em risco a segurança nacional e tudo mais. Então, por essa razão, o ministro do STF somente pode ser composto por brasileiro nato, além de outras características, né? Precisam ter 35 anos, até 65 anos, né? Com 70 anos, né? Existe a chamada aposentadoria compulsória. E também é com 35 anos, pessoal, que passa-se, né, a ter a chamada capacidade político absoluta, né? Que é justamente a capacidade necessária para ser, por exemplo, presidente da República. Por essa razão também, o ministro do STF ele tem que ter, no mínimo, 35 anos. E, além disso, a Constituição estabelece como característica, né, desse ministro que eventualmente vai ocupar a cadeira do STF, o fato dele possuir notável saber jurídico, né? Ou seja, não é regra, mas engraçado que isso não é regra, né? Mas é evidente que para se ter notável saber jurídico, no mínimo o sujeito tem que ter ali, né, um curso de direito, uma formação, vamos dizer assim, exemplar, né? Esperaria, né, de um ministro do STF que ele tivesse, vamos dizer assim, uma formação jurídica a mais completa possível, né? E, infelizmente, não é sempre isso que a gente observa aí, né? Quando nós tratamos das composições aí últimas, né, do STF. Mas, enfim, busca-se aquele indivíduo que realmente goza, né, de uma respeitabilidade no âmbito jurídico, possua autoridade, né, no âmbito jurídico. E, além disso, a Constituição considera também a necessidade, óbvia, né, de que esse ministro ele tenha idoneidade moral, reputação ilibada, né, ou seja, uma vida pretérita isenta de qualquer mácula, de qualquer
mancha, vamos dizer assim, né? Tem a ficha limpa, no mínimo, né? Imaginem um indivíduo que tenha condenação. Obviamente que ele não deveria ou não poderia aí ser chamado, né, para compor o STF. Seria um absurdo algo do tipo, né? Enfim. Mas a escolha, de qualquer forma, para ministro do STF é de livre escolha do presidente da República. Isso também encontra-se, né, dentro daquelas características dos freios e contrapesos, e também nós sabemos que o ministro do STF, ele, antes, né, de assumir a cadeira no âmbito do STF, ele passa por uma sabatina do Senado, ou seja, existe aí uma participação dos poderes, tanto executivo quanto legislativo, na composição do STF. Depois, né, com relação ao STJ, né, que seria aí, né, abaixo do STF, estaria dentro da estrutura dos tribunais superiores. Agora, voltando ao slide, vocês percebam aí que tem a palavra como número, né, para a gente poder tentar gravar aí, o número 33, que é justamente o número de ministros que compõem o STJ. Esse número de ministros ele vem previsto no artigo 104 da Constituição Federal. Então, no total, nós temos aí 33 ministros, né, compondo o STJ. O STJ, da mesma maneira, ele consta aí como requisito, né, para a composição do seu quadro de ministros, basicamente as mesmas características do STF, né? Ou seja, tem que ser brasileiro nato, 35 anos ou até 65 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada, né? O interessante aqui é que a composição do STJ, né, também aí por determinação constitucional, ela busca de uma maneira ampla, né, fazer com que a composição dos ministros ela seja, deixa eu voltar aqui, ela seja a mais ampla possível, né, ou a mais, vamos dizer assim, a mais diversificada possível. Por isso que parte dos ministros do STJ ela é composta por membros dos tribunais regionais federais, 1/3 de membros dos tribunais regionais federais, 1/3 de membros dos estados, né, dos TJs, e também 1/3 composto aí por advogados e membros do Ministério Público. Então, um advogado ele pode, né, por meio de lista tríplice, por meio de indicação da categoria, chegar a ministro do STF. Normalmente, né, se faz uma lista, né, composto com alguns nomes, tanto de advogados quanto de membros do Ministério Público, e a partir de então eles são indicados e nomeados ao STJ. Muito bem, pessoal. Mais rapidamente, né, vocês já terão isso no material. Eu acho que para a gente poder fazer com que a nossa aula possa render um pouco mais, senão eu vou ficar aqui fazendo só descrição de tribunais, eu peço que vocês depois deem uma lida, né, uma analisada aí com mais tranquilidade no material que vocês têm disponível, né, ou vocês possam aí consultar, né, as obras que são indicadas para que vocês possam acompanhar a aula e depois aprofundem, né, a temática relacionada aí com a estrutura do judiciário. Tem, todavia, aqui algumas observações importantes, né? Eu vou dar 3 destaques, né, a 3 aspectos que eu acho mais importantes aqui, que estão também relacionados com essa temática do Poder Judiciário, e basicamente foram mudanças que chegaram, né, que vieram por meio da emenda constitucional
número 45 de 2004, e estabeleceu aí algumas modificações em relação à estrutura do judiciário e surgiram aí algumas dessas inovações. E uma delas é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Vocês podem verificar aqui por esse slide que ele aparece, né, logo abaixo do STF e também acima dos demais órgãos do judiciário, inclusive os tribunais superiores. Vejam só, se a gente analisar por esse quadro, poderia surgir essa dúvida. O CNJ, ele é parte da estrutura do judiciário? Ele faz parte do judiciário? Né? Vejam, o que é o CNJ? Né? Conselho Nacional de Justiça. Olha, o CNJ ele é entendido como um órgão, né? Um órgão que poderia ser considerado como um órgão fiscalizador do Poder Judiciário. É um órgão que atua no campo da fiscalização, principalmente da fiscalização administrativa do Judiciário. Porém, poderia surgir essa dúvida, né? O CNJ ele exerce função jurisdicional? O CNJ ele julga? Ele analisa recurso, não é? Ou seja, se eu fui prejudicado, se eu achei que a minha ação que está correndo lá no judiciário não foi julgada com um determinado zelo, não houve justiça, eu posso recorrer, né, mover lá uma ação, um recurso para o CNJ? Aí é que está, né? O CNJ, pessoal, ele não é um órgão jurisdicional, né? Ele não goza, né, desse caráter da jurisdicionalidade. Ele não decide, ele não revê, ele não faz a revisão, ele não faz a reforma de decisões que foram tomadas no âmbito do judiciário, nas instâncias do judiciário, né? Então, vejam só, se eu tenho um processo que esteja ali correndo, né, por exemplo, na primeira instância do Poder Judiciário, ele começa lá, né, ó, vocês podem ver ali na parte esquerda, né, ou os juízes dos estados ou dos juízes federais. Uma decisão de um juiz de primeira instância, eu posso recorrer para o Tribunal de Justiça, para o TJ, ou, se for no âmbito federal, para o TRF. Essa é a segunda instância, essa é a chamada segunda instância da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Basicamente, quando existe aí uma decisão em segunda instância, nós podemos considerar que o mérito, né, a decisão de mérito de uma determinada ação está resolvida. O que pode acontecer a partir daí é que surge uma questão relacionada com leis federais, né, um conflito que atinja o âmbito do ordenamento no âmbito das leis federais, por isso eu recorro ao STJ, por meio de recurso especial, né, recurso especial ao STJ, ou ainda que a decisão no STJ me seja desfavorável, eu passe, então, a questionar um aspecto que esteja relacionado com o direito fundamental previsto na Constituição. Aí eu recorro por meio de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Chegou no Supremo Tribunal Federal, acabou, esgotou-se todas as instâncias, e é aí que se dá a chamada coisa julgada, como nós falamos. O CNJ, ele poderá, então, servir como órgão revisor? Jamais, né? O STJ, ele não irá funcionar, como eu acabei de dizer, como órgão jurisdicional. Ele não vai funcionar, portanto, com competência de jurisdição. Não é essa, então, a função do CNJ. Isso, inclusive, já foi até mesmo questionado, né, no âmbito do STF. Eu tenho aí no material de vocês o chamado informativo, número 507, e esse informativo, ele deixa bastante claro, né, que a função do CNJ não é controlar a função jurisdicional, né, do Poder Judiciário, mas justamente ele é um órgão administrativo e o que ele faz é apenas um controle administrativo das garantias,
das atribuições que são estabelecidas em relação ao judiciário. Ufa, nossa, estou falando, já estou quase aqui perdendo o fôlego, né, pessoal? O ritmo dessa aula aqui é quase maior ou até mais, vamos dizer assim, ativo do que uma aula presencial, né? Não é fácil, não. Minha água aqui, inclusive, já está acabando. Se tiverem dúvidas, pessoal, vão deixando aí. Vamos ter que ver aí pelo WhatsApp. Se for o caso, eu estou pensando aqui, pessoal, eu vi que os microfones podem ser acionados, né? Eu vou, assim que chegar no momento aqui, eu vou deixar disponível para vocês fazerem as dúvidas, e aí eu vou, acho que não tem como abrir todos os microfones ao mesmo tempo. Então, depois, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, mandem um recadinho aí pelo WhatsApp, tá? E aí eu abro o microfone para perguntas. Acho que vai ter que ser o jeito da gente fazer dessa maneira, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui apenas para o slide. Então, o Conselho Nacional de Justiça não é um órgão jurisdicional. O 5º Constitucional, essa característica do 5º Constitucional está prevista no artigo 94 da Constituição, e ele diz assim, ó, 1/5, né, como vocês podem ver aí, 1/5 dos lugares dos tribunais será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos, advogados de notório saber jurídico, com mais de 10 anos de efetiva atividade, e por aí vai. O que seria isso, então? O 5º Constitucional, ele existe, né, essa palavra quinto, né, é basicamente para significar que pelo menos 1/5 dos tribunais seja composto por membros de outras carreiras. Só um minutinho, pessoal, que eu vou pegar água. Rapidinho, já estou voltando. Voltei. 1/5, então, dos tribunais, ele é composto, ou deve ser composto, né? Nossa, eu levantei aqui, eu estou até suando, para vocês terem uma ideia de como que é dar aula online aqui, com uma luz na minha frente, enfim. Mas vamos lá, 1/5, então, dos tribunais tem que ser formado por membros de outras carreiras, justamente para que exista, né, aí uma, vamos dizer assim, uma oxigenação, que haja também uma diversificação, né, na forma como aqueles julgadores, né, aqueles que se tornarão, então, juízes, ou mesmo membros dos tribunais, os desembargadores, eles possam ter, né, uma formação e também um entendimento da justiça o mais amplo possível, para que não fique aquela coisa, vamos dizer assim, muito relacionada a uma única instituição, né, e muito institucionalizada, muito relacionada apenas com o modo de ver, de enxergar o direito e a sociedade na ótica da magistratura. É importante também que haja ali uma mescla, né, dessas visões de mundo, inclusive de novos saberes, formado por advogados e também membros do Ministério Público. E, por fim, eu teria aqui como última observação, assim, mais importante e relevante com relação à estrutura do judiciário, o chamado órgão especial, né, que está previsto no artigo 93, inciso 11 da Constituição. O que seria esse órgão especial que existe não em todo tribunal, viu, pessoal? Mas que está previsto aí no artigo 93, inciso 11 da Constituição. O órgão especial ele vai ter uma maior relevância, né, quando nós formos tratar do controle de constitucionalidade. Nós vamos voltar neste tema, né, do chamado órgão especial, quando formos falar do chamado controle difuso de constitucionalidade, que é aquele controle que é feito por todo e qualquer juiz, inclusive tribunal, né? Mas o órgão especial, ele só existe naqueles tribunais que possuem mais de 25 membros, né? E esse órgão especial, ele
ele tem por finalidade, né, a análise, aí, como o próprio nome já diz, de algumas questões de natureza específica, né, que cada tribunal haverá de estabelecer. E no que diz respeito ao controle de constitucionalidade, sempre que uma ação que invoca, né, aí uma análise de uma determinada norma do ponto de vista constitucional, quem será responsável por acionar e analisar essa norma constitucional é justamente esse órgão especial. Guardem isso, que nós voltaremos à frente nesta questão relacionada ao órgão especial. E para finalizarmos essa aula de hoje, pessoal, desde já agradecendo aí a presença das ilustres alunas, só mulheres que estão aqui hoje. O Flávio tentou entrar, o Leonardo tentou entrar, não conseguiram ficar presentes, enfim, mas vocês estão aí marcando presença, representando a nossa turma, não me deixando falar sozinho, né? Adriana, Gilmara, Jéssica, Juliana, Mara e Vanessa. Para finalizarmos, então, e os demais que depois, né, só verão essa aula quando gravada, para finalizarmos, então, o ponto de hoje, que é justamente o Poder Judiciário, nós temos aqui importantes garantias do Judiciário, que nós podemos dividir aí em basicamente 3 garantias, né? Que depois nós veremos, elas também podem ser subdivididas, que seriam as garantias institucionais, as garantias funcionais, mais relacionadas com os juízes especificamente, e as garantias de imparcialidade também, mais especificamente relacionadas com os juízes. Cada uma delas nós podemos, então, subdividir, vocês verão no material aí, né? Então, o que nós podemos falar em relação às garantias institucionais? De um modo amplo, né? São garantias que o Poder Judiciário, né, como em se tratando de um poder, de uma função específica da República, como primeira garantia nós temos, por exemplo, a chamada autonomia orgânico-administrativa. Então, se vocês estiverem anotando, né, dentro aí das garantias institucionais, são garantias do Poder Judiciário, nós temos a chamada autonomia orgânico-administrativa. Por quê? Porque justamente o Judiciário, para ter a sua independência, para ter a sua autonomia, ele não depende dos outros poderes, por exemplo, para preencher os órgãos que vão compor a sua estrutura, né? Então, dentro do Judiciário, existem, por exemplo, órgãos de direção, aqueles que vão estabelecer os regimentos internos, organizar a estrutura administrativa interna. Tudo isso o Judiciário faz com autonomia, com independência. Outra coisa, não seria o Judiciário um poder independente se ele não tivesse autonomia financeira, né? Então, para que tenha autonomia de um modo geral, né, e tenha essa independência, o Judiciário ele tem que ter também a possibilidade de se estabelecer e de se organizar financeiramente. Então, o próprio Judiciário, por exemplo, é quem estabelece o seu orçamento. A lei orçamentária, no que diz respeito aos recursos públicos que serão destinados ao Judiciário, ele próprio pode estabelecer, né? Inclusive, por exemplo, ele estabelece regras relacionadas a salários, aonde que essas dotações orçamentárias vão ser aplicadas, onde que haverá investimento, né, desses recursos no âmbito do Judiciário. É o próprio Judiciário que faz essas regras, né? Ele que estabelece, então, essas regras sobre o orçamento e também sobre a administração dos recursos financeiros. Então, basicamente, essas 2 garantias institucionais. Além dessas 2 garantias institucionais, como nós já dissemos, existem também as chamadas garantias funcionais, essas mais diretamente ligadas aos juízes, né? A partir do momento que os juízes tomam posse, eles passam a gozar
dessas garantias funcionais. E, basicamente, essas garantias funcionais também são subdivididas em 3 garantias. Toda hora eu estou clicando aqui. Que são, eu acho que eu vou conseguir abrir aqui, para poder completar, que são 3 garantias, né? Primeiro, eu vou colocar aqui vitaliciedade. Eu não sei se vocês estão enxergando, mas acredito que estejam, né? Inamovibilidade. E, por fim, irredutibilidade. Dos vencimentos, né? Então, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos. Então, essas 3 garantias funcionais, obviamente, elas buscam depois, como nós veremos aqui, gerar como decorrência a imparcialidade, até porque um juiz não pode ser, não poderia, né, ser imparcial se ele não tivesse a garantia de que o seu cargo, né, jamais poderá ser removido, a não ser que seja por condenação ou por algum tipo de processo. Por isso que o cargo do juiz ele é vitalício. Uma vez que ele passe no concurso, passe por todas as provas e seja empossado, né, na sua carreira, se torne ali um juiz togado, né, passe a exercer a sua função, sobretudo após decorridos, né, aquele período, né, chamado de estágio probatório, né, o chamado estágio probatório dos juízes. A partir daí ele passa a ter o cargo vitalício, né, e só poderá então perder o cargo, perder a estabilidade do cargo, se houver condenação criminal ou se houver algum tipo de processo administrativo. Da mesma forma, existe essa característica da inamovibilidade, ou seja, a impossibilidade do juiz ser removido uma vez que ele assuma a competência num determinado órgão jurisdicional. Não existe aquela história, por exemplo, de um presidente da República, governador, prefeito, tirar o juiz, por exemplo, da comarca ou do local onde ele exerce a sua jurisdição, né? Justamente porque existe essa característica da inamovibilidade e ele não pode jamais abandonar, então, ou, né, ser removido. Abandonar não, né? Se ele quiser, ele abandona. Mas, enfim, vai seguir outra carreira, né? Aliás, existem muitos juízes aí frustrados que estão ocupando o cargo. Infelizmente, seria muito melhor se eles cedessem lugar para outras pessoas mais vocacionadas, né? Mas, enfim. E, por fim, também a chamada irredutibilidade dos salários, né? Ou seja, um juiz, para que ele seja parcial, que ele tenha segurança, e justamente para que ele não se sinta frustrado na sua função, né? Vendo ali advogados, né, adquirindo honorários muito acima dos salários do juiz, ele tem que ter um salário que seja compatível com a sua função. E para que o seu salário seja compatível, aí, para que ele possa ganhar em torno aí dos seus 30 mil reais, né, para que ele não tenha outras preocupações, não seja corruptível e tudo mais, né? Então, a Constituição garante essa irredutibilidade, né, dos salários, né? Embora tenha que se observar aí um teto, né, desses salários, embora também seja uma polêmica, uma celeuma danada aí, verificarmos que o judiciário muitas das vezes está descumprindo essa regra, né? Tem alguns penduricalhos e tudo mais que acabem aí fazendo com que salários de alguns juízes ou desembargadores ultrapassem e muito o teto do judiciário. É uma questão bastante complicada, né? Porque, infelizmente, aquele poder que mais deveria representar, né, os aspectos de moralidade, de ética,
República, muitas das vezes ele está aí descumprindo, né, estabelecendo aí lacunas, né, estabelecendo, na verdade, alternativas, paralelismos aí para poderem ultrapassar e quebrarem essa regra, né, do teto dos subsídios. E, por fim, as chamadas garantias de imparcialidade, né? Existem algumas regras, né, que a Constituição estabelece, elas estão previstas lá no artigo 95, parágrafo único, que vão estabelecer aí regras, né, basicamente até algumas proibições relacionadas à função jurisdicional da magistratura, para que justamente essas proibições façam com que a chamada imparcialidade não seja comprometida, né? Então, por exemplo, um juiz ele não pode exercer outras funções, outros cargos, a não ser uma que seja de magistério, né? Os juízes que dão aula e tudo mais, não podem, então, exercer outras funções, outros cargos, né? Porque imagine um juiz que fosse juiz e também tivesse lá um escritório de advocacia e advogasse. É óbvio que isso poderia impactar, influenciar na sua imparcialidade, né? Inclusive, também um juiz ele não pode exercer cargo, por exemplo, diretivo numa empresa. Ele até pode ser sócio, né? Mas ele não pode exercer cargos diretivos. Também não pode receber custas, honorários, participação em processos, não pode se dedicar à atividade político-partidária, né? Está aí uma questão também muito complicada hoje em dia, né? Vez ou outra, nós vemos aí juízes, né, se comprometendo, se intrometendo em certas questões políticas, né? Mostrando aí certos favores, certos interesses políticos, muitas vezes até por interesses, né, de algumas classes, de alguns setores, e infelizmente isso tem gerado também bastante dúvidas, né, sobre a imparcialidade, sobre a parcialidade de certos julgadores, sobretudo quando eles passam a ter aí, né, uma certa proeminência, né, no âmbito nacional, começam a participar de certas operações, né, e com isso praticamente se tornam celebridades nacionais. Aí, obviamente, a vaidade começa a subir, os interesses políticos começam a aparecer, né, começam a haver aquelas, justamente, com consideráveis justificativas, né, dúvidas sobre a parcialidade sobre certas decisões, ainda mais quando isso impacta nas decisões, por exemplo, ou impacta, por exemplo, no direito de escolha, né, democrática de muitos cidadãos, né? Vocês sabem que há possibilidades e casos aí bastante rumorosos sobre a atuação de certos, né, ou de certos juízes que acabaram aí influenciando até mesmo em decisões de âmbito nacional e impactando até mesmo o âmbito dos setores da indústria nacional, justamente porque atuam de uma maneira, por vezes, de maneira muitíssimo questionável no que diz respeito aos seus interesses políticos partidários. Recentemente, até para resgatar aí um ponto que nós estávamos falando, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, ele estabeleceu aí algumas regras sobre a participação, sobre a atuação que alguns membros do Judiciário têm no Twitter. Olha isso, né? Algumas formas de manifestação em público, no Twitter, em redes sociais, justamente porque isso pode aí justamente influenciar certas decisões. Um juiz também não pode ficar, um bom juiz, claro, né, um juiz que esteja comprometido com a toga, não pode ficar a todo momento comentando questões de natureza jurídica que eventualmente possam ser submetidas a eles, né? Em algum momento, um caso aí, seja ele de âmbito nacional ou não, pode vir a ser julgado pelo próprio juiz. E se ele fizer ali, ficar comentando, emitindo sua opinião, dando parecer em público, né, sobre determinadas questões, isso naturalmente pode aí influenciar e impactar as suas decisões,
e, infelizmente ou felizmente, a sua imparcialidade. E ainda também, como eu já falei aqui, não podem, né, os juízes, para não comprometerem a sua imparcialidade, exercerem a advocacia, ou mesmo, seja lá em qual for, né, o juízo ou tribunal. Não só no seu tribunal, ele não pode também exercer a advocacia em nenhum tribunal. E mesmo quando ele deixa o cargo ou se aposenta, né, do cargo, ele tem que ficar aí por 3 anos de afastamento, sem que nesse prazo aí de 3 anos ele venha a exercer a advocacia. Esse prazo aí de 3 anos, olha só que coincidência com o momento que nós estamos vivendo, né? Esse prazo de 3 anos é chamado de quarentena de saída. Então, os juízes têm que necessariamente passar por uma chamada quarentena, né, para que eles possam aí se desvincular, né, também das suas funções. Imagine um juiz aposentado, né, que vai exercer a advocacia no mesmo estado em que ele era juiz. Pode ser que, né, durante alguma situação ali, ele acabe tendo uma influência, tendo uma certa proximidade com aqueles casos que anteriormente ele julgava. E isso pode também comprometer, de alguma forma, a sua imparcialidade. Porque, vamos imaginar, o juiz ele está ali, prestes para se aposentar. Cai no colo dele uma ação milionária, né? E aí ele começa já mais ou menos dar um direcionamento naquele julgamento, porque ele pode depois, né? Imagina, ele está para se aposentar, aquele processo, ele sabe que o processo não vai acabar ali, né? Então ele sabe que assim que ele se aposentar, aquele processo poderá ser assumido por um outro juiz, um outro magistrado, né? E aí o que ele vai fazer então? Ele se aposentando, aquele processo ele está ainda em andamento, ele passa então a exercer, ser contratado pelo escritório que estava atuando naquele processo, e ele, obviamente, já vai acabar se beneficiando ou beneficiando aquele escritório que ele passará a fazer parte. Estou aqui com a presença ilustre do Yoda, está me olhando com carinha de... Vamos vir aqui, Yoda. Olha lá, aparece na câmera. Está querendo... daqui a pouquinho eu vou te dar papão, tá? Daqui a pouquinho. Espera um pouquinho, está acabando a aula. Então, é isso, pessoal. O nosso tema, estou bastante já cansado, imagino que vocês estejam também aí de me ouvirem, né? Vou abrir para eventuais perguntas, pessoal. O nosso tema era esse. Esse seria o nosso ponto de hoje. Então, apenas para finalizar, agradeço aí a audiência dos que puderam estar ao vivo presentes. Vou abrir aqui, como nós estamos com o grupo do WhatsApp, caso tenha alguma questão, alguém dê um alô, dê um ok, ou fale alguma coisa aí pelo WhatsApp, para que nós possamos, para que eu possa, se for o caso aqui, abrir o microfone para que vocês possam fazer a pergunta. Alguém teria algum questionamento a ser feito? Vanessa está digitando. Vamos lá, Vanessa, já vou abrir seu microfone. Eu estou vendo como abrir o microfone da Vanessa. Ah, tá aberto já, Vanessa. Pode falar. Não, é a Gilmara que está falando. A Gilmara. Então a Gilmara passou na frente da Vanessa. Na verdade, pode falar. ela Não, mesma mas pode acho que abrir, a Vanessa não ia perguntar, não. Pode perguntar, Gilmara. ela mesma pode abrir o próprio microfone do lado dela. Ah, é isso mesmo. Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida. A minha questão é
a seguinte, os exercícios com relação a essa matéria tem a data específica ou a gente pode ir fazendo enquanto está aqui nesse confinamento? Enquanto está no confinamento, não tem muita coisa para fazer, né, Gilmara? Vamos fazer os exercícios. Então, eu tinha disponibilizado para vocês aquele cronograma, né? O cronograma das aulas e inicialmente eu tinha colocado como data, justamente que é hoje, né, dia 30, para entrega até, se eu não me engano, os exercícios do encontro 5. Agora, em tese, nós já estaríamos avançando aqui para o encontro 7. Então, é bem provável que lá no cronograma eu já tenha data para a entrega desses exercícios, tá bom? Eu preciso verificar ainda certinho com o professor Francisco como que vão ficar essas questões relacionadas às avaliações. Parece que ainda não tem uma coisa muito definida. Não sei se vocês já receberam informação sobre isso, tá? Mas, com relação aos exercícios, o que eu pretendo fazer também essa semana é colocar lá esses exercícios no AVA mesmo, para que vocês não precisem, por exemplo, fazer e enviar, né, para que vocês possam resolver diretamente pelo AVA. Eu não tinha feito isso ainda antes, nos semestres passados. Eu sei que tem esse recurso lá. Eu até tentei montar, se eu não me engano, no encontro 4, probleminhas lá. Mas eu vou tentar fazer isso ainda essa semana e aviso vocês, beleza? Se der certo pelo AVA, os exercícios já estarão lá disponíveis. Aí é só vocês resolverem, que inclusive eu acho que a pontuação já sobe automático para vocês. Beleza? Ok, obrigado, professor. Muito bem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de dar uma opinião de como que foi essa primeira aula? Professor, bom dia. Bom dia. É a Vanessa. Estou vendo, Vanessa. Quando vocês falam, a bolinha ela dá uma piscadinha. Então, pode falar, Vanessa. Ah, sim. Professor, eu gostaria de pedir que o senhor disponibilizasse novamente o seu e-mail lá no grupo da sala para a gente poder enviar o pós-aula dos encontros, dos exercícios, né? Beleza. E também falar para ver se você consegue conversar com o Francisco. Talvez o Skype ou o aplicativo Zoom, que você pode baixar tanto pelo celular quanto pelo computador, seria mais fácil, porque tem a opção do chat disponível e tal, e a gente conseguiria interagir com você durante a aula, né? Para não ficar tão monótono. Sim, Vanessa. É importante o que você está falando pelo seguinte, conforme a gente estava discutindo até no grupo, né, basicamente até sexta-feira, né, cada professor estava tentando, vamos dizer assim, encontrar um meio próprio, né? Cada professor estava tentando estabelecer uma maneira própria de manter as aulas em dia, né? Tudo mantendo aí o ânimo de vocês. Eu sei que é difícil esse lance de não poder ir para a faculdade, né? Eu sei que o ideal, todos aqui gostam, e inclusive a gente também, né? Gosta da presença de vocês, né? De estar em sala de aula e tudo mais. Mas cada professor estava tentando suprir isso de uma maneira. Eu estava usando, né, o YouTube, né, o meu canal lá do YouTube, que eu sempre tive esse canal, mas nunca fiz assim uso muito dele, né? Agora que a gente está tentando fazer um pouco isso. Alguns professores usaram sim o Zoom. Eu soube aí que alguns professores, até de outros cursos, usaram o Zoom. Eu não cheguei a ver como funciona o Zoom. Eu estava achando interessante o YouTube porque ele é bem simples. O YouTube ele dá esses recursos todos, mas o Zoom eu tinha até mesmo estava, vamos dizer assim, no horizonte para testar o Zoom. E você falou de um outro agora também que eu não me lembro qual que você falou. Mas qual que é o problema, Vanessa? O que a faculdade está tentando fazer agora é gerar um padrão, né? Gerar uma forma que seja basicamente igual, né? E que seja padronizado para todos os professores. Por isso que está se usando aqui, se testando essa plataforma aqui do Teams, né? Da Microsoft. Mas, o que eu sugiro? Vão dando esses feedbacks para nós, professores, tentem discutir entre vocês, né, entre os colegas, e levem isso para a coordenação, né, e vão levando esse feedback para ver o que vocês acham e quais as plataformas que vocês gostam mais. Se vocês acharem, por exemplo, que as videoaulas estavam mais interessantes, que estavam mais bem elaboradas, digam isso também. Eu prefiro as videoaulas, eu prefiro
pelo Zoom, eu prefiro pelo, sei lá, por alguma outra plataforma, e vocês vão dando a opinião de vocês para que no final a gente possa encontrar um melhor caminho. Mara, você ia perguntar alguma coisa? Mara, Gilmara? Eu acho que as colocações da Vanessa são interessantes, só que, pelo que eu entendo de direito e de contratos, dificilmente a faculdade vai usar esses outros aparatos por causa do tal do contrato que eles têm com a Microsoft. E a Microsoft está tentando colocar em todos os lugares esse tal de Teams, aí, inclusive no judiciário. Aí já é uma questão, vamos dizer assim, corporativista, né? Que a instituição, vamos dizer assim, tem lá as suas escolhas, né? Enfim, mas não há um impedimento. Isso aí é uma coisa que está bastante clara, né? Até porque nós estamos aí num período que nós consideramos, né? Vamos imaginar que seja temporário, desejamos que seja temporário, né? Esperamos que o mais rápido possível toda essa situação, a gente passe, né, por essa situação toda aí. Mas o que deixaram bastante claro é que não há um impedimento que de maneira complementar a gente utilize outras plataformas, né? Eu mesmo, como eu disse, tem algumas aulas ainda pendentes, né, para finalizar aí, para serem disponibilizadas no YouTube. Eu acredito que entre hoje e amanhã mesmo eu já farei isso. E, enfim, mas como mecanismo oficial, como plataforma oficial, nós ficaremos por aqui, por enquanto. Mas, como eu estou dizendo, vão dando os feedbacks, né? Acho que durante toda essa semana, vocês terão oportunidade de terem essas aulas comigo, com outros professores, né? Amanhã, pessoal de direito penal, nós vamos ter mantido aí a nossa aula de penal. Então, nós vamos sentindo aí como é que vão funcionar, né? Mas seria também importante, eu mesmo estou sentindo falta de que vocês tenham pelo menos aqui um chat, né? Que possam escrever e mandando as perguntas durante as aulas, seria interessante, né? Mais alguém? Professor, voltei. Pode Vanessa. falar. O senhor falou que vai disponibilizar a gravação dessa aula lá no AVA, né? Mas eu queria saber se tem como colocar o PowerPoint lá também, a apresentação. Sim, eu Consegue coloco colocar também os parte? slides, vou colocar também, pode deixar. Uhum. Tá ótimo, Os então. slides ficaram bem simplesinhos, né? Eu só fiz um esquema, assim, básico, né? Mas eu vou colocar também, e tudo que está no slide está lá no material. Então, se você seguir a ordem, basicamente a ordem do que foi falado na aula de hoje, está no resumo da aula. Que vocês terão Sim, eu consegui fazer a tela dividida aqui, e aí conforme você ia falando pelo slide, eu ia acompanhando. Só que o interessante é que um vai complementando o outro. Então, nas Isso, partes claro. do slide que não tinha a escrita, o que está escrito no AVA vai complementando, e a gente consegue fazer enxugar o conteúdo e fazer uma coisa só. Acho que fica... Fica mais completo, né? Com Isso. certeza. Eu vou disponibilizar sim. Hoje ainda eu já deixo lá para vocês disponibilizar. Tá ótimo, Oi, então. professor. É isso mesmo. Oi, professor. Olá, Mara, tudo bem? Tudo, e você? Tudo Professor, bem. as videoaulas que você posta no YouTube também é bem interessante, né? Que a gente também pode estar acessando, né? É um jeito mais também, né? E quero ressaltar aqui que eu não fiz nenhum exercício ainda, porque passou uns caminhão aqui na rua para ajudar e quebrou os fios, a fibra ótica, né, da internet, a gente estava sem. Aí Nossa. vieram arrumar para ajudar, né? Ficar sem internet em casa não tem como. Aí já arrumaram. E eu tenho uma dúvida. Quando o senhor fala do estágio probatório dos juízes, eu não entendi essa parte. Eu fiquei em dúvida, assim. Sim. O juiz, quando ele presta o concurso público, né, ele tem algumas etapas que ele tem que passar por esse concurso público. É claro que, primeiro, tem que ser bacharel em Direito. Né, amanhã você
deseja ser juíza, juíza doutora Mara. Aí, então, você vai, claro, primeiro concluir o curso de Direito, depois vai haver um período, né, que hoje o CNJ ele exige, né, que todo juiz ele tenha que comprovar, né, para inclusive concluir o concurso, 3 anos de atividade jurídica, beleza. Então, depois de 3 anos, ele pode prestar concurso. Presta o concurso. Quando abre o edital, vem todas as etapas daquele concurso. Na primeira fase, com provas objetivas, depois com provas dissertativas, prova prática, exame oral, né? A prova oral da magistratura, e muito bem. Passou por todas as etapas, o que acontece? Bela notícia da aprovação daquele candidato no concurso, ele se torna juiz. Ele começa a carreira como juiz substituto. Ele vai assumir uma comarca, vai ser enviado para alguma comarca, isso no âmbito estadual, né? Ou para uma seção judiciária, se for um juiz federal. E a partir dali, a partir do momento que ele toma posse, né, que ele se torna, então, um juiz togado, começa aí a contar um prazo, que é chamado de estágio probatório. Antigamente era um estágio de 3 anos. É como se fosse um período em que o sujeito ele já é juiz, o indivíduo ele já é juiz, você já seria juíza, né, aprovada no concurso, mas tem um chamado estágio probatório. Durante esse período ele vai passar, vamos dizer assim, por algumas atividades dentro do judiciário, para que naquele período ele realmente demonstre, né, que ele tem capacidade para atuar como juiz, que ele tem conhecimento, que ele não vai fazer nenhuma besteira. Já houve casos, por exemplo, de indivíduos, né, que estavam ali passando pelo estágio probatório e começaram a ter juizite, começaram a ter o poder subiu a cabeça, começaram a destratar jurisdicionados, começaram a dar decisões absurdas. Teve juiz que em 6 meses surtou, enlouqueceu, ficou maluco, né? Então esse prazo de 2 anos aí de estágio probatório é justamente para que esse candidato, né, que agora é juiz, ele seja, vamos dizer assim, testado. E durante esse período, se ele for reprovado, ele pode ser reprovado no estágio probatório, então ele perde ele perde o direito de ser juiz, ele perde o cargo, né, durante o estágio probatório. Ele pode perder o cargo se ele não for aprovado no estágio probatório. A partir do estágio probatório, aí sim, ele passa a gozar da chamada vitaliciedade. Depois desses 2 anos de estágio probatório, ele só pode perder o cargo se houver uma condenação criminal transitada em julgado. Ou, claro, um processo administrativo, que ele tem direito ao contraditório, ampla defesa. No âmbito do CNJ é possível também essa perda do cargo se ele for representado no âmbito do CNJ. Então, o estágio probatório é esse período aí inicial da carreira em que ele vai poder aí ser testado nesse período. Raramente acontece de haver reprovação no estágio probatório, mas é possível. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar por hoje. Obrigada, professor. Ficou claro. Estamos com quase 2 horas de aula. Olha só como rendeu, hein? Mais alguma dúvida? A minha foi esclarecida. Obrigada, professor. Eu acredito, então, pessoal, que nós podemos encerrar. Vamos fechar, então. Eu vou fechar a gravação. Se for o caso, a gente até pode ficar mais uns minutinhos aqui, só para verificar se está tudo ok. Mas agradeço mais uma vez. Essa, então, foi a nossa primeira live pelo sistema Teams da Microsoft aí. Teremos a oportunidade de termos outras atividades ao longo da semana. Aguardem aí, como eu disse, né? Existem algumas videoaulas que estou finalizando a edição, vão subir para o encontro 5 e para o encontro 6. Acredito que entre hoje e amanhã. E com relação às atividades, inclusive vocês perguntaram sobre as atividades, né? O que eu sugiro também é que aquelas questões que já estão lá, se vocês puderem, já vão respondendo, já vão fazendo os exercícios, né? E, sendo possível, ainda durante essa semana, eu farei os exercícios online mesmo lá no sistema.
Então, mais uma vez, agradeço aí a presença de todas e todos, e aqueles que eventualmente estejam assistindo às aulas gravadas, né, que tiverem oportunidade de terem as aulas gravadas, também continuem aí atentos às atividades ao longo da semana. Cuidem-se, passem álcool gel na mão, usem bastante sabão, né, evitem contatos, né, com outras pessoas, suspeitas ou não suspeitas, é o famoso isolamento social. Vamos tentar manter aí, colaborar com todos com essa quarentena, quanto antes isso puder ser resolvido melhor. Pessoal, então, muito obrigado, encerrando aqui a nossa transmissão por hoje. Até logo e até a próxima. Tchau.